Sétimo ano, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar o conteúdo aí, vamos entrar num grupo incrível que eu adoro, que é o grupo das aves. Então, só para relembrar, semana passada gravei a videoaula para vocês sobre répteis, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as aves. Bom, da onde surgiram aí as primeiras aves, né? Acredita-se que foi aproximadamente 200 milhões de anos atrás, no período Jurássico, e lembrando que o clima ele tinha mudado, né? Então o clima ele era um clima inicial seco e ao longo do tempo ele passou a ser quente e úmido. E aí nesse período aí nós temos o surgimento daquelas florestas de gimnospermas e várias novas espécies de dinossauro. Então provavelmente as aves elas surgiram aí nesse cenário que eu apresento para vocês, né? Então com as grandes florestas de gimnospermas e juntamente com várias espécies de dinossauros. Apesar de parecer estranho, o primeiro grupo a ser considerado aí um ancestral das aves era basicamente um réptil com pena, um grupo de dinossauros aí com pena, tá? Então foi um fóssil encontrado que foi batizado como Archaeopteryx, né, que significa asa antiga. E esse fóssil datava mais ou menos a 150 milhões de anos atrás, no período Jurássico, aquele período em que os dinossauros estavam aí reinando, né? Então, era mais ou menos assim a cara do Archaeopteryx, que nós acreditamos que pode ter sido aí um grupo ancestral das aves atuais. Bom, então falando um pouquinho sobre a filogenia do grupo dos répteis, a gente viu que as tartarugas, né, lagartos, jacarés e crocodilos fazem parte do grupo dos répteis e os dinossauros estariam ali, ó, como grupo irmão do ladinho das aves. Então, apesar de parecer estranho, dinossauro e ave estão bem conectados porque as aves elas vieram de um grupo dos dinossauros. Tanto é que hoje nós acreditamos que o parente mais próximo do dinossauro vivo seria, na verdade, a galinha, e não, por exemplo, uma tartaruga, um jacaré ou um lagarto aí. Então, apesar de parecer estranho, o grupo das aves e dos dinossauros estão intimamente ligados. E nós vamos ver que existem algumas características que unem esses grupos. Por exemplo, a pele seca, né, que é uma pele impermeável, os ovos com casca dura. Então, quem surgiu primeiro aí, o ovo ou a galinha? Com certeza o ovo, porque já era presente no grupo dos répteis e as galinhas, né, as aves vieram depois. O desenvolvimento direto, sem passar por uma fase larval, a presença de escamas, que nos répteis está no corpo e nas aves ali nós podemos observar nos pés, e a presença de bico córneo em alguns grupos de répteis, como é o caso da tartaruga, e a gente consegue observar aí nas aves, né, a presença do bico. Então são semelhanças entre os dois grupos que sustentam aí essa relação íntima de parentesco evolutivo. Adaptações, né, que esse grupo apresenta. É um grupo muito diverso, ocupam várias regiões, então um clima seco, clima mais frio, e apresentam, né, a presença de penas, então, que são essas escamas adaptadas, os ossos ocos. Por que o osso das aves são ocos? Porque elas precisam ter adaptações ao voo. Então, com um osso pneumático, que a gente fala cheio de ar, essas aves elas conseguem ficar mais leves, então elas conseguem alçar voo de forma mais eficaz. O músculo peitoral ele é desenvolvido para a inserção das asas ali, e as penas elas auxiliam a manter essa temperatura constante. Então é um grupo que não varia de temperatura. É um grupo que assim como, os mamíferos consegue manter a sua temperatura corporal constante, também por causa do auxílio das penas, tá? E existem várias adaptações diferentes ao voo. Nós temos aves que planam, que param no ar e até voam para trás, como é o caso aí do beija-flor, aquelas que utilizam voo para ataque, enfim, nós temos uma diversidade imensa. São organismos que participam da polinização das angiospermas, que nós vamos ver mais para frente, que é um grupo de plantas aí que precisam de polinizadores. E nessa imagem que eu coloquei para vocês é uma coruja. E as penas, pessoal, apesar de parecerem todas iguais, dependendo da posição e do formato, ela tem uma função
E ela tem um nome diferente, que não vai virar o caso aqui agora, mas só para vocês saberem, tá? Aí nós temos uma diversidade, né, de formato de pés aí, 2 dedos, um para frente, um para trás, né? Nós temos um dedo para trás e 3 para frente, 2 para cada lado. E aí depende da função desse pé, né? Então o A aí seria o galo, né, com o esporão e avestruz, o B, o C seria a garça e o D jaçanã, são pés aptos ao andar mesmo. Nadar seria o mergulhão e o pato, ali onde você tem até a presença de membranas, né, entre esses dedos. E as que têm garras servem para capturar. Então, vocês veem que há muita diferença aí nessa morfologia das patas. Nós também temos especializações dos bicos, né? Então, você tem a águia aí na A, B, colhereiro, C, a garça, D, coruja, o E, o flamingo, o F, o tucano, arara, pato, pelicano e tuiuiu, todos com bicos diferentes, a alimentação, né, totalmente diferente. Então esse bico ele tá apto à alimentação desse bicho. Então é um grupo muito diverso e muito bonito para se estudar. E uma característica fantástica do grupo é os comportamentos de acasalamento. Então, assim, desde a escolha do parceiro, você tem uma seleção sexual. Então, os machos normalmente são bem vistosos, como é o caso aí do pavão, né? Eles fazem danças de acasalamento para a fêmea, eles têm que atrair a fêmea às vezes com um canto. E aí, depois que a fêmea seleciona esse macho e eles fazem uma dança de corte, uma dança de acasalamento, eles têm relações normalmente monogâmicas. O que é isso? Uma relação que dura a vida inteira. Então, eles escolhem um parceiro sexual e eles reproduzem com esse mesmo parceiro durante a vida inteira. Normalmente, os machos aí acabam sendo responsáveis em pegar comida, né? E as fêmeas cuidam dos filhotes e chocam os ovos nos ninhos. Mas também temos fêmeas que pegam comida e e machos que acabam cuidando dos ovos aí. Bom, esse canto que eles emitem é através de um órgão chamado siringe, tá? Presente na garganta deles, que funciona como um apito, então por causa da passagem do ar. Então são comportamentos bem bacanas de se estudarem e cada espécie de ave tem um comportamento diferente de acasalamento. Bom, pessoal, é isso, né? O capítulo de aves ele é bem curtinho, mas é um grupo muito interessante para se estudar e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau!